A paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Há um tempo atrás, certo dia, eu estava saindo da minha igreja, e estava eu, meu pastor, e estava um irmão chamado Wagner. E é interessante que ele é surdo e mudo. E paramos num certo local para poder conversarmos, e de repente apareceu um jovem. Ele virou para mim e disse assim: Rô Miguel, preciso falar com o senhor em particular. Falei: pode vir para cá, jovem. Não precisa ficar preocupado, que aqui está o meu pastor, está o irmão Wagner. Pode falar. E ele disse: eu estava precisando que o senhor orasse por mim. Mas na hora Deus colocou no meu coração, e eu falei para ele: antes de orar por você, eu quero perguntar para você se você quer voltar para Jesus. E ele virou e disse: não, não quero. No momento não. Porque eu perguntei: por quê? Ele disse: porque eu tenho uma dificuldade. E qual é a dificuldade? Ele disse: eu tenho dificuldade, eu não leio bem a Bíblia. Eu falei: mas você sabe ler? Aí ele disse: sei. E eu sempre peço a Deus sabedoria para, diante das dificuldades que as pessoas apresentam, eu peço a Deus para que Ele me dê sabedoria para que eu possa mostrar para aquela pessoa que, por maior que a dificuldade que ele pensa que é, aos pés de Jesus, na presença de Jesus, qualquer dificuldade, ela cai por terra. E isso é o sucesso do missionário. O segredo do sucesso do missionário é ser fiel à observação da vontade de Deus, da sua obrigação e da direção do Espírito Santo. E aí eu virei para ele e falei assim: você conhece esse rapaz aqui? E ele disse: conheço. Aí eu falei assim: qual o nome dele? Ele falou: Wagner. Você sabe onde ele mora? Ele falou assim: eu sei, meu Miguel. Ele mora perto do lado da minha casa. Você sabe qual é a dificuldade que ele tem? Ele disse: sei. E eu falei: qual é a dificuldade? Ele falou assim: ele não ouve nem fala. Aí eu falei para ele assim: interessante isso. Por quê? Porque ele tem duas dificuldades. Não ouve nem fala. Você tem uma dificuldade. Não consegue ler direito. E ele está na presença do Senhor. E você, com uma dificuldade, não quer estar na presença do Senhor. Aí eu falei assim: antes de orar por você, eu vou voltar a fazer a pergunta para você. Você quer voltar para Jesus? E ele disse: quero. Então, como eu falei, esse é o segredo. Ser fiel à direção de Deus. Ser fiel à sua obrigação. E ser fiel à direção do Espírito Santo. Precisamos ser fiel. Precisamos confiar que aquilo que Deus colocar no teu coração é o que serve para as vidas que estão clamando pela paz, pela tranquilidade, por aquilo que Deus tem para nos dar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.